repetir. Tem uma placa ali, ó, recomendação, que o professor Valdo pediu para colocar. Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. O paracérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Aí você fala, é legal ele fazendo uma chamadinha, né? Para a gente falar. E aí um dia, eu já falei aqui várias vezes, vou repetir, eu perguntei por que tem essa placa. Ela falou, por causa do assédio. Porque vocês são muito assediados para não se expor, para não falar, para não aparecer. Vocês têm milindres demais nessa área. Então, Mabel, eu coloquei aquela placa ali para ver se diminui essa tendência de muitos de não querer mostrar, se mostrar, porque está subjugado a algum tipo de assédio. Então, veja, quando a gente fala, o professor Valdo falava, a pessoa senta naquela cadeira e a vida dela vai mudar. Né? Às vezes ele falava, lembra disso? Sim. Por quê? Porque ela fura o bloqueio. Ela quebra a casca do ovo. E ela aparece para o mundo e ela tem um negócio do gargalo, né? Mabel, ele falava que era desassédio evolutivo. Não era desassédio mental somático, era evolutivo, que a pessoa mudava. Então essa coisa do expor, a gente não tem muita noção dessa importância que é, no sentido de você ir devagarinho, aparecendo, expondo as coisas com calma, mas vai criando estofo íntimo para a pessoa não se subjugar demais. Há pressão extrafísica para não falar, para não se posicionar, porque a conscienciologia, ela depende disso. Ela depende das pessoas se posicionando. Se você cala todo mundo, cria uma mordaça, o que vai acontecer? Aquilo estiola, né? Aquilo vai estiolando. E outra coisa que eu só, não querendo falar demais, mas já falando, eu às vezes faço assessorias, tanto na Unescom quanto na Consecutivos. Tem uma assessoria na Consecutivos que é do retrodiscurso, que a Denise criou. E às vezes a gente vai falar do neodiscurso. Né? Então, como é que você vai trabalhar seu neodiscurso e tal? E aí sempre vem a questão do livro. E as pessoas falam, mas eu não estou nesse métier, tenho dificuldade de me expor. Eu falo, gente, existe uma coisa chamada tertuliário. No tertuliário tem epicentrismo e debate, círculo mental somático, tertúlia diária e tem as tertúlias matinais. É ali que a pessoa vai experimentar a autoexposição para perder o medo. É necessário perder o medo. E aí, como é que você perde o medo? Às vezes você não vai dar uma aula direto, você vai tremer para pegar o microfone, mas vai falar. E vai chegar uma hora que você vai conseguir escrever. E vai chegar uma hora que você vai fluir a sua liberdade pensênica maior. Então, a gente tem que ter esses momentos, como ela está falando, de autoexposição, para se autodesassediar na livre pensenização. Né? A gente tem que trabalhar isso. E todo mundo tem as suas dificuldades. Quem não tem? Mas a gente tem que ir no exercício. Né? Eu acho que isso é importante. Para furar esse bloqueio. E a caminhada, desde a captação da ideia original até sentar aqui e defender um verbete, ela passa por muitos gargalos, mas às vezes a pessoa só vê o finalmente aqui. Ela não se dá conta, né, mudou de patamar, como dizia o professor Valdo, mas ela não se deu conta de quantos gargalos ela passou e o que isso representa na ficha dela. Eu sempre penso que a Enciclopédia da Conscienciologia é a única enciclopédia que você escreve verbete, mas você tem que vir holossomaticamente, presencialmente, defender suas ideias. Não é só escrever, porque tem muita gente que tem facilidade na escrita, mas não na comunicação. Outros na comunicação e não na escrita. Mas ela nos ajuda tanto na escrita quanto na comunicação. Tem serviço que nos ajude aqui, por exemplo, a defender um verbete? Tem, tertúlia treino. Então, na hora que ela senta, que ela se posiciona frente ao que ela escreveu no verbete, aí, como você disse, ela furou o autodesassédio. Aí ela entra em outro patamar. Agora, não importa só a pessoa escrever. Se ela não vier defender, ele não será publicado. Tem que passar pela pressão extrafísica. Ele não será publicado, né? E a pessoa está submetida à pressão extrafísica e ela não assim, ó, fura a bolha. O que eu acho que tem a ver com isso, com a pressão extrafísica, é assim,
A hora que a pessoa senta aqui, ela está falando assim, olha, eu sou um pesquisador da conscienciologia. Eu assumo essa identidade perante ao universo, a multidimensionalidade. Entendeu? Isso é um posicionamento, entendeu? Muito sério. Sim, não Porque é? eu acho que muita gente não vem aqui por causa disso. Ele não quer assumir esse papel. Ele não quer falar publicamente, ó, eu sou uma pessoa desse grupão aqui que estuda conscienciologia. Eu faço parte dessa turma aqui. Exatamente. Essa é a minha turma e eu faço parte dela e eu sou mais um aqui, igual a todo mundo. Né? Esse Porque, eu acho gente, por exemplo, quando Mas você... veja a pressão que tem nisso. Quando você Entendeu? escreve um capítulo... Aí vem os anticonscienciologistas, né? Vem o processo dos assediadores, esse é o ponto. Quando você escreve um capítulo de uma antologia, etc., o livro é lançado, ok, é coletivo. A enciclopédia é coletiva, mas o verbete é seu e você tem que defendê-lo. Não adianta só escrever as suas ideias, colocar no papel. Você tem que sentar aqui com seu holossoma e defender as suas ideias, o seu posicionamento. Perante a quem? Perante ao assédio e ao amparo. Perante a multidimensionalidade. A sua autorretratação. Aí que vem da pressão, né? Perante, você está fazendo uma autorretratação, uma autorrecomposição, você está se autoposicionando e você está se desassediando. E aí os nossos compassageiros que fazem aí as perguntas e as questões, você tem que responder pelo que você escreveu. É diferente o patamar, não é? Sim, é outro patamar. Agora, Max, isso que você falou, né? Quando a pessoa escreve, ali ela está se posicionando, né? Na maneira como ela pensa, tal. Anos depois, voltando lá na Oportunidade de Viver, eu entendi o porquê do medo da exposição. E no final, assim, o que eu via? O livro, ele chancelava, assim, para quem quisesse ver, né? Que assim, ó, eu queria viver naquele paradigma. Isso. Era daquela maneira que eu estava, né, enxergando a vida, era aquilo que eu ia seguir, era aquilo que eu ia vivenciar e experimentar. Então, assim, ali... Tipo, acabou, né? Acabou. Não tem mais volta, definido, exatamente. me posicionei. Mas eu só entendi a força disso, ó, muitos anos depois. E aí você vai entender, muitos anos depois, também o porquê, às vezes, de você sentir tanta pressão e a dificuldade, o quanto aquelas vulnerabilidades pessoais, né, Sim, dificultaram até certo ponto. Que pega o nosso ponto fraco, né? Isso, a lidar com isso, né? Agora você vê como é tudo um ciclo. Nos verbetes, eu lembro que eu parei de escrever verbete porque eu tinha que vir aqui defender. Então você vê. Não, pois é, eu voltei depois, quando eu falei, gente, não dá mais para viver assim, a gente tem que reciclar essas coisas. Então aí eu voltei a fazer verbete e eu não parei mais, porque para poder enfrentar definitivamente isso e reciclar. Então veja, é uma decisão pessoal. Então quando você toma a decisão pessoal, você vai enfrentar aquela pressão, seja qual for, né? Se fizer feio, se fizer bonito, você vai, enfrenta a pressão. Mas eu lembro que no meu caso eu parei de escrever verbete por isso. Né? Então você vê que a autocorrupção mais básica, mas precisou eu me posicionar. Tem uma coisa que você está falando, Daiane, que também é do temperamento, né? Tem pessoa que tem um temperamento mais, né, mais contido, outro mais expansivo e tal. Agora no nosso serviço, você tem que ir além das suas predisposições que podem te atrapalhar o seu serviço, né? Porque às vezes você, poxa, mesmo eu querendo ficar mais low profile, é importante você se expor, porque o protagonismo, né? Ele é importante por quê? Porque é o seu trabalho, às vezes você só vai fazer se você tiver esse nível de protagonismo. Então, né, a tua preferência tem que ficar em segundo plano, né? Por causa disso, né? Nesse aspecto. Mas depois eu queria passar para a Neide aqui, que ela está um tempão ali falando. Só um acréscimo ali, o interessante é que o verbete não pode ser escrito a 4 mãos físicas. É um único verbetógrafo que responde pelas ideias escritas. Não é um grupo de pessoas que fazem um verbete. Cada um se escorando no outro. Exatamente, a responsabilidade é individualíssima. Fala, Neide, vamos lá. Não, bom dia a todos. Só queria colocar aqui, como a Amabel falou muito bem, a Rosa também, eu sou um caso desses, de mais de 20 anos na conscienciologia e nunca tive coragem de me expor. Eu estou começando aos pouquinhos, ajudando aqui. Já escrevi meu verbete, só falta vir sentar na cadeira aí. E que tertuliário funciona, né?
Mas, assim, o que a Mabel falou e o que a Rosa falou antes, a questão da submissão aos assédios, essa subjugação, eu assino embaixo, aí, por aí mesmo.